Jornal do Diário. Oferecimento. Unicred. Suas escolhas transformam. Unicred.capital. E Oral Sim Implantes. Nosso carinho constrói sorrisos. Olá. Olá, boa noite. 8.600 candidatos participam do primeiro dia do Enem em Santa Maria. Ex-prefeito César Schirmer vai participar do júri da Kiss como testemunha. E ainda, a tarde foi de muito calor em toda a região central. As temperaturas beiraram os 40 graus em Santa Maria. Veja também, o azul do céu de Agudo ganhou muitas cores com a etapa do Campeonato Gaúcho de Parapente. As paisagens da quarta colônia foram um espetáculo à parte para quem foi até a região assistir à competição. Confira estes e outros assuntos em 15 segundos no Jornal do Diário. Olá! Chegou uma nova Oral Sim para você. Mais ampla, com mais tecnologia, ainda mais qualidade e com o mesmo carinho de sempre. Se você deseja fazer parte da nossa família, agende uma avaliação. Oral Sim, há 8 anos, transformando sonhos em sorrisos. Aconteceu ontem o primeiro dia do Enem 2021. A prova, que iniciou às 1h30 da tarde, teve 90 questões, além da redação, que neste ano teve como tema Invisibilidade e Registro Civil, garantia de acesso à cidadania no Brasil. O sol forte e calor intenso recepcionaram os mais de 8.000 inscritos para a prova do Enem 2021 em Santa Maria. Marcado por um baixo número de inscritos e suspeitas de interferência na prova, o primeiro dia do Enem 2021 viu um movimento tranquilo nas escolas de Santa Maria. Alexandra dos Anjos é coordenadora de local no Colégio Fátima e já participou da organização de 10 edições do Enem. Olha, esse ano está bem tranquilo, sabe? Porque nós temos 327 candidatos e como são o número reduzido em salas, aqui na escola cada sala tem 14 candidatos. Então, até o momento, agora nós abrimos o portão ao meio-dia, está bem tranquilo. No Colégio Fátima, a movimentação começou cedo, mas também de forma tranquila. Algumas pessoas formaram uma pequena fila na entrada dos portões da escola particular, mas assim que a entrada foi liberada, o fluxo seguiu calmo e sem confusões. A escola Lavo Bilac teve um movimento mais intenso, mas, mesmo com um número elevado de candidatos que chegavam para fazer a prova, a situação foi tranquila, com cada estudante se dirigindo ao seu local sem maiores problemas, e com as instruções dos fiscais orientando aqueles que não soubessem para onde ir. Na Escola Estadual Maria Rocha, a situação também era calma, com uma fila de poucas pessoas na entrada que dispersou assim que os portões abriram. Giliardo Santos fez a prova no Maria Rocha. Esse é o segundo Enem dele, que quer cursar medicina. Eu acredito que seja um ano de mais amadurecimento, em que tudo tende a voltar à regularidade e a gente também tende a se sentir mais seguro, com mais saúde mental, mais estabilidade, vendo que nossos familiares também podem estarem melhor agora, todos vacinados, todos seguros. Este é o segundo ano do Enem que ocorre durante a pandemia. A última foi ainda 2021, no mês de janeiro, e foi a edição de 2020 do exame, que acabou adiada por conta da pandemia. A segunda etapa do Exame Nacional do Ensino Médio vai ser realizada no próximo domingo, dia 28 de novembro, e vai abranger as áreas de matemática e ciências da natureza. Com a quebra do aparelho de ressonância magnética do Hospital Universitário de Santa Maria, cerca de 200 pacientes aguardam na fila por exames. Conforme a instituição, uma falha no equipamento impossibilita o uso desde o dia 28 de outubro. O aparelho é o mesmo que foi tema judicial em 2018, quando o Ministério Público Federal solicitou que a empresa brasileira de serviços hospitalares colocasse o equipamento em funcionamento. Ele foi adquirido em 2011, mas os primeiros pacientes foram atendidos apenas no dia 16 de janeiro de 2019. Na sexta-feira, a empresa responsável já trabalhava no conserto do equipamento e a expectativa é que o reparo seja concluído nos próximos dias. Por enquanto, são cerca de 40 pacientes internados no USM no aguardo da ressonância. A lista de espera conta ainda com outros 160 pacientes ambulatoriais. De acordo com a instituição, o hospital deu início à abertura de contrato emergencial para terceirizar o exame até o conserto do aparelho. Esse é o único aparelho de ressonância magnética
disponível na rede pública de Santa Maria, que atende pacientes pelo Sistema Único de Saúde. A entrega dos cartões do Auxílio Inclusivo Municipal segue durante esta semana. Entre a última sexta-feira e domingo, foram entregues 1.370 cartões do auxílio. Ao todo, 8.111 famílias devem ser beneficiadas. Nesta segunda, a entrega foi na Paróquia São José e no Centro Desportivo Municipal. Nos dias 29 e 30 de novembro, a agenda vai ser nos distritos. A avaliação da Secretaria de Desenvolvimento Social é de que as entregas estão dentro da expectativa. Se algum beneficiário não conseguir ir no horário e local mais próximo de sua residência, pode buscar o cartão em outra ação até o dia 30. A menos de 2 semanas para o começo do júri do caso Kiss, os 4 réus adotam diferentes medidas diante da exposição. A reportagem buscou onde estão e o que fazem os réus do processo. A reportagem é de Leonardo Cato. Em que ele mora, em Santa Maria. Marcelo de Jesus dos Santos não concedeu entrevista por orientação de sua defesa. A advogada que o representa, Tatiana Borsa, concedeu entrevista por ele. O Elisandro Spor, o Kiko, como era conhecido em Santa Maria, falou pela primeira vez ao Diário desde que o incêndio aconteceu. Porém, a entrevista foi por texto, via assessoria de comunicação do advogado Jader Marques, que é o representante do réu. E por fim, Mauro Hoffman não concedeu entrevista e não atendeu a nenhum veículo de imprensa antes do júri. Os advogados que o representam, Bruno Seligman e Mário Cipriani, falaram com a reportagem, mas apenas sobre o processo e não falaram nada sobre a vida pessoal dele. Fui trabalhando, tive a oportunidade, eu tenho comigo assim que as oportunidades a gente tem que abraçar. Fazem quase 9 anos que eu tento trazer a minha história, trazer a minha verdade e não tem um efeito, entendeu? Acho que todo cidadão tem uma verdade. Marcelo de Jesus também vive ainda em Santa Maria. A reportagem tentou contato direto, mas ele disse que não daria entrevista por orientação da defesa. O réu contou ainda que concedeu uma entrevista no último mês, mas contrariado e que quer focar no processo. Agora, como está prestes a chegar o júri, a gente tem se falado todos os dias, né? Mais de uma vez por dia. E a expectativa é de acontecer esse júri. É só isso que a gente quer, é só isso que ele quer. Ele me diz, doutora, a minha vida parou, dia 27 de janeiro de 2013. Agora, nesta fase, isso é uma sugestão que eu dei para ele, né? Marcelo, não olha, assim, quando quiser olhar, liga para mim, né? Porque isso é uma coisa que machuca ele. Entre os 4 réus, Mauro Hoffman é o mais recluso. Fontes do Diário afirmaram que ele estaria morando em Santa Catarina. A informação não foi confirmada pela defesa. Nós, como advogados, não temos autorização dele para falar, tampouco para informar situações que já estão informadas nos autos por várias razões. Então, houve essa pretensão dele e da defesa, desde sempre, de manter um distanciamento em relação a isso. Ele era uma pessoa conhecida na cidade, desde que o episódio aconteceu, ele se resguardou, ele passou a conviver num núcleo muito próximo, familiar, e optou por não aparecer. Tanto que ele foi o único dos réus que nunca deu entrevista, que nunca fez questão de dar a sua versão, sendo que cabia à defesa fazê-lo. Então foi uma opção dele que a nós cabe respeitar. E, de qualquer modo, para concluir, ele, sempre que chamado no Poder Judiciário, esteve presente, estará presente no dia da abertura da sessão plenária e falará aos jurados, falará aos presentes e vai dar as suas alegações. Elisandro Spor falou apenas por texto com a reportagem. Hoje, ele vive em Porto Alegre. Ele afirmou não ter fugido da responsabilidade, citou o Ministério Público e, além disso, outros exemplos de incêndios recentes. O júri da Kiss começa em 1º de dezembro. O julgamento será no Foro Central 1, em Porto Alegre, e não tem data para terminar. O prefeito de Santa Maria, na época da tragédia da Boate Kiss, César Schirmer, vai testemunhar durante o júri do caso Kiss, que começa no dia 1º de dezembro. Ele foi convocado como testemunha pela defesa do réu Elisandro Spor, o Kiko, sócio da boate.
Atualmente, Schirmer é secretário de Planejamento e Assuntos Estratégicos em Porto Alegre. César Schirmer, que prefere não conceder entrevista, manifestou-se por meio da assessoria. Em nota, afirmou que, abre aspas, assim como todos, também quero justiça. Estarei à disposição do Poder Judiciário, como sempre estive ao longo de minha vida. Fecha aspas. O promotor de justiça Ricardo Loza, que também foi solicitado como testemunha pela defesa de Kiko, havia confirmado participação na semana passada. Por enquanto, são 19 testemunhas convocadas. 5 são do Ministério Público, 5 do réu Marcelo de Jesus dos Santos, 5 do réu Mauro Hoffmann e 5 do réu Elissandro Spor. Uma mesma testemunha foi intimada por 2 defesas, por isso totalizam 19. O réu Luciano Augusto Bonilha Leão não convocou testemunhas. Ainda nesta edição, nós seguimos falando sobre o caso Kiss. O final de semana encerrou com mais uma edição do BRIC da Vila Belga e nem mesmo o calor, o público deixou de prestigiar as produções locais da feira que aconteceu no domingo. Nem mesmo as altas temperaturas do final de semana em Santa Maria estragaram a terceira edição deste ano do BRIC da Vila Belga. O evento, que está acontecendo a cada 15 dias, reuniu diversos expositores, músicos e visitantes. Apesar dos 33 graus registrados no início da tarde, quem foi chegando mais cedo tentou se proteger, mas o público foi aparecer mesmo ao entardecer. Desta vez, o evento reuniu artesãos, confeiteiros, produtores culturais, entre outros comerciantes locais que buscavam na feira uma forma de promover suas produções e apresentar sua marca. A próxima edição do BRIC será em 5 de dezembro. Vamos conferir agora a agenda de vacinação para esta terça-feira. Vai ter ação da 1h30 da tarde até às 4 horas. Pessoas que receberam a primeira aplicação até 25 de setembro podem completar o esquema vacinal com segunda dose da Pfizer. A terça também tem dose de reforço para idosos e profissionais da saúde que fizeram a segunda dose até 27 de junho e primeira dose para pessoas de 12 anos ou mais. Os locais são a Policlínica José Erasmo Crossetti, a Unidade Básica de Saúde Wilson Paulo Noal, o Centro Social Urbano e o Clube 21 de Abril. Ainda na terça-feira vai ter dose de reforço para acamados e cuidadores. E para esse público não é necessário realizar agendamento. As equipes da Secretaria de Saúde vão retornar aos endereços cadastrados. E vamos agora para os destaques da área policial. A repórter Thaisa Medeiros nos conta as principais notícias no Boletim do BEI. Olá pessoal, trago agora os destaques da área da segurança pública, informações que você lê em bei.net.br. Foi condenado a cumprir 36 anos de reclusão por homicídio qualificado por meio cruel Adriano Miller Paz, acusado de matar a companheira na presença dos filhos. A menina na época com 12 anos e o filho de 2 anos no colo da mãe. Franciele Miller Ramos foi morta em 11 de outubro de 2019 em São Francisco de Assis com golpes de faca. A vítima tinha 4 filhos, sendo os 2 mais novos também filhos do réu. O Tribunal do Júri de São Francisco de Assis acredita que o crime foi praticado mediante emprego de meio cruel, porque a Franciele foi morta a facadas e teve a defesa dela dificultada porque enquanto ela ainda tentava se recompor dos chutes, teve suas mãos seguradas pelo réu. O Ministério Público destacou que os danos psicológicos aos filhos são evidentes, visto que são pessoas em desenvolvimento, que têm pouca idade e estão privadas da convivência e dos cuidados da mãe para sempre. Uma das crianças, de 11 anos, também tem síndrome de Down e está morando com uma tia. Os outros 3 estão em casas de passagens em São Francisco de Assis e em Santiago. Mudando de assunto, a Delegacia da Polícia Civil de Restinga Seca vai receber reforço de policiais nesta segunda-feira. Eles vão ajudar nas investigações do desaparecimento da adolescente Gabriela Ferreira Glazenap, de 15 anos. A menina, que é moradora da comunidade de Rincão do Sossego, no interior do município, desapareceu no dia 14. O último contato dela foi com a mãe, Juversina Ferreira Glazenap, por telefone na tarde da última segunda-feira. Quem tiver informações pode entrar em contato com a Delegacia de Restinga Seca.
Um último destaque que eu trago hoje também vem da região. Foram condenados pelo Tribunal do Júri de Caçapava do Sul na última quinta-feira 2 réus acusados do assalto a uma agência bancária do Banrisul em 2019, em que 50 pessoas foram feitas reféns. Durante a fuga, a dupla tentou matar 2 policiais militares. A sessão do júri durou 13 horas e o crime aconteceu em 30 de agosto de 2019 na cidade de Santana da Boa Vista. Outros 2 suspeitos do assalto foram mortos em confrontos com a polícia na época. Os réus eram Diogo Silva Santos e Robert Job da Silva, e os 2 foram condenados a penas de 23 anos e de 17 anos de cadeia pela prática dos crimes de roubo à agência bancária com agravamento pelo uso de arma de fogo, associação criminosa, restrição da liberdade das vítimas e de agentes feitos reféns, além de 2 tentativas de homicídio duplamente qualificado contra esses policiais militares que participaram das buscas aos assaltantes. Durante o crime, cerca de 50 pessoas foram feitas reféns pelos criminosos e a ação dos ladrões, conforme as testemunhas, levou entre 20 e 30 minutos. Os assaltantes levaram dinheiro do caixa e um funcionário do banco foi obrigado a ajudar o grupo a tirar o dinheiro do cofre da agência e dos caixas eletrônicos. Esses e outros destaques você lê em bay.net.br e também acompanha em nossas redes sociais, @bay.noticias. E a seguir, fãs de Harry Potter movimentam os cinemas de Santa Maria em sessões especiais. E ainda, personagens da Kiss. Conheça a partir de hoje relatos de pessoas que fizeram parte de cenas marcantes que relembram a tragédia da Boate Kiss. O JD faz agora um intervalo e você confere ao vivo imagens da Avenida Nossa Senhora da Medianeira com a Duque de Caxias. Nesse momento são 6h23 e nós voltamos em seguida. Na Unicred Ponto Capital, suas escolhas transformam o meio ambiente, a sociedade e seus investimentos. São diversas formas de participar e contribuir para um mundo mais sustentável. Cooperados de cada agência concorrem a bicicletas, patinetes e projetos fotovoltaicos. E no sorteio final, todos concorrem a uma bike elétrica e a uma BMW i3. Aproveite o cupom para novos associados. Suas escolhas transformam. Participe! Chegou uma nova Oral Sim, mais ampla, mais moderna, mais tecnológica. Venha nos visitar. Estamos de braços abertos te esperando. Oral Sim, 8 anos transformando sonhos em sorrisos. Aniversário Beltrame Materiais de Construção. Concorra a R$40 mil, mais prêmios mensais de R$5 mil. A cada R$1.000 em compras você recebe um cupom. As compras poderão ser cumulativas e a promoção é válida de julho a dezembro. Participe! Todo mês você tem uma nova chance de ser sorteado. Beltrame, há 40 anos construindo histórias. Mês de aniversário Construtora Jobim. Condições especiais para o espetacular Cristo Rei. Apartamentos de 2 dormitórios a partir de R$ 299.700. Investimentos sem comparação. Válido para poucas unidades. Cristo Rei. Construtora Jobim. Perfeição. Grau máximo do que é impecável. Perfeição é questão de perspectiva. O importante é enxergá-la com seus próprios olhos. Quando eu preciso de óculos, eu conto sempre com a Pontelli. Tem uma variedade de armações que combinam com a minha personalidade. Além da consultoria especializada que me ajuda a escolher o melhor óculos para o dia a dia. Tudo isso com a confiança na tecnologia do melhor e maior laboratório do centro do estado. Linha de ótica Pontelli. Grau de perfeição. Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo. Centro de referência em saúde no interior do Rio Grande do Sul. Uma estrutura que integra o Hospital Astrogildo de Azevedo, a Policlínica Provedor Wilson Aita e o Hospital Alcides Brum, reunindo uma equipe multiprofissional e equipamentos de tecnologia de ponta para ser referência em múltiplas especialidades. Sou mãe e médica.
e por isso sei que a saúde do meu filho é prioridade. Pensando nisso, a Unimed lança o Uniped, o cartão exclusivo para emergências pediátricas. Da sua casa, você faz uma videoconsulta com um pediatra ou é atendido aqui, no novo pronto atendimento da Unimed. Com o Uniped, seu filho tem acesso a consultas, exames, procedimentos e serviços no Hospital Unimed com valores diferenciados. Baixe o app do Hospital Unimed Santa Maria e conheça o Uniped. Algumas imagens marcam pelo poder que possuem de registrar acontecimentos, sentimentos e emoções. O incêndio na Boate Kiss, em Santa Maria, produziu muitas cenas assim que preferíamos nunca ter testemunhado. A partir de hoje, vamos conferir relatos de personagens que fizeram parte de cenas marcantes que relembram a tragédia da Boate Kiss. Pedro Copete fazia parte da equipe do SAMU. Ele conta agora como foi passar o pior plantão da sua vida na madrugada do dia 27 de janeiro de 2013. E inicialmente a gente viu que saía fumaça já pela porta da boate e viu que não era um incêndio qualquer. A gente não conseguia ver fogo, né? Mas via muita fumaça na porta e muita gente saindo, muita coisa desordenada acontecendo já na nossa chegada. Nós fomos a primeira ambulância que chegou lá, o corpo de bombeiros já estava no local, começando os trabalhos, e a gente não tinha nem ideia da proporção que iria tomar, né, a proporção de gente machucada e ferida e morta, né, naquela noite. Com o decorrer do tempo, a gente começou a cair a ficha assim, de que tinha muita gente lá dentro, muita gente lá fora e também muita gente lá dentro. E foi difícil organizar um fluxo racional de atendimento, né? Foi difícil a gente colocar em prática questões de atendimento pré-hospitalar, como protocolos como o START, que prevê a classificação de vítimas. Mas logo que a gente começou a encontrar as vítimas graves, né? A gente classificou, começou a entender, né? Não classificamos, começamos a entender que existiam dois tipos de vítimas ali dentro, né? Que a gente chama, né, as vítimas vermelhas, que é de alta gravidade, e as vítimas pretas, que são as vítimas que não são mais viáveis, infelizmente. Eu me lembro que eu desloquei a primeira vítima para o Hospital de Caridade, né? E já nessa viagem curta, embora muito distante pela ansiedade que a gente vivia dentro daquela ambulância, eu já fiz contato com o Hospital de Caridade e já estavam recebendo um monte de gente aqui, né? Porque os táxis, né, já estavam pegando os envolvidos, as vítimas, e trazendo para o pronto-socorro do Caridade, da Unimed, da UPA, do patronato. Então eu liguei para o Dr. Luciano e falei para ele que estava levando uma vítima grave, né? E ele já estava com um pronto-socorro lotado de gente, né? E eu vim aqui, larguei o paciente e falei para ele, cara, te prepara, vai ser o pior plantão na tua vida, né? E aí a gente voltou para a cena, né? E lá na cena, a segunda vez que eu estava lá, já até então eu não conseguia, a gente sabia que era grave, mas não sabia da quantidade de gente que foi a óbito no local, né? E daí nesse momento eu comecei a ver realmente muita gente morta, né? Essa aí foi a parte mais impactante da história desse atendimento para mim, pelo menos. Me dei por conta da situação que quando colocaram uma vítima
supostamente viva dentro da minha ambulância, e era uma menina, eu não sei qual é o nome dela, não sei quem é, não procurei identificar ela. E essa menina, ela estava já sem vida, embora com a fisionomia muito viva, né? E com os lábios ainda com cor viva e com a pele com cor viva. E isso é uma característica de pacientes que vão a óbito, que morrem com intoxicação, né? Por cianeto, né? Então eu demorei alguns instantes para perceber realmente que aquela paciente estava sem vida, né? Por causa disso ela não parecia estar morta, né? Então naquele momento eu comecei a entender no que realmente a gente estava lidando, né? Com o que a gente estava mexendo, assim, qual era o potencial de risco mesmo daquela fumaça, né? Daquele incêndio com um monte de gente enclausurada dentro do ambiente fechado, porque a gente ainda não via fogo, né? Ainda não via fogo, em nenhum momento a gente viu fogo, né? Só fumaça, fumaça, fumaça. E é triste lembrar de uma tragédia tão grande, né? E Santa Maria tem que seguir em frente, né? Mas não pode esquecer isso, nunca, né? Porque isso aconteceu, vai ficar na história de Santa Maria para sempre. Atualmente, Pedro Copete é cirurgião geral e diretor clínico do Hospital da Unimed. Após 20 anos da estreia do primeiro filme de Harry Potter nos cinemas, os admiradores tiveram a oportunidade de conferir a versão em 3D, comemorando a data. Confira como foi o movimento nos cinemas de Santa Maria no final de semana. O dia foi de muita emoção para os fãs da franquia Harry Potter. O primeiro filme da saga foi retransmitido 20 anos após sua estreia no cinema e em 3D. A iniciativa foi aguardada com muita expectativa pelos Potterheads, como são chamados os fãs. Alguns vieram de outras cidades para conferir esse momento, como é o caso do professor de Educação Física Elias Kegler, de Paraíso do Sul, que aguardava no Shopping Praça Nova. O jovem diz que a saga faz parte de sua vida. Sou 20 anos fã, né, desde pequeno. Eu olhei na escola a primeira vez do filme. E então, assim, tipo, sempre me acompanhou, sabe? Me identifico muito com a saga. E já li todos os livros, reli, como eu já vi os filmes, como hoje eu vou olhar de novo. E é uma coisa assim que, tipo, quem é fã é uma coisa inexplicável, sabe? E para trabalhar com isso também, sabe? Tem que ter muito amor, paciência, no caso. E eu acho que, assim, cada um que hoje está indo olhar o filme tá tendo um sentimento, sabe? Emocionante. Além de professor, Elias trabalha com artesanato e foi neste ramo que uniu duas paixões. Ele reproduz em madeira as famosas varinhas do filme e comercializa na internet. Como eu sou professor de licenciatura, tá meio difícil ter trabalho. Então, para não ficar parado, eu já trabalhava com varinhas, né? Fazia com biscuit. E ano passado, não conseguindo emprego, pensei, não, eu vou começar a fazer, né? Daí botei no plano, já usando o Instagram, fiz uma conta e estou fazendo. Utilizo madeira reutilizável, como eu moro no interior, lá em Paraíso do Sul, tem bastante madeira, no caso galhos que caem das árvores. Daí eu uso, tipo essa aqui que eu tenho é totalmente de madeira. Daí tem toda uma parte mágica, né? Que se utiliza em cima, com base do filme, né? Daí a pessoa que quer uma varinha, ela me passa as descrições, um questionário lá que ela responde e eu aplico, né? Quem também foi acompanhar a sessão especial foi a artesã Letícia Pereira Martins. A jovem estava passeando pelo shopping enquanto se deparou com um espaço todo temático do filme, na livraria Atena, onde aproveitou
para registrar o momento. Fã desde os 8 anos, a jovem relata o seu sentimento. Para mim é incrível porque eu nunca assisti os filmes do Harry Potter no cinema, só da saga dos Animais Fantásticos. Então, poder assistir, ter essa sensação de assistir ele 3D no cinema vai ser sensacional. Devido à grande procura pelas sessões e o esgotamento rápido dos lugares, o gerente do Cinépolis, Regis Weide, confirma o sucesso na iniciativa diante da comemoração. Ele comenta que novos títulos poderão vir a ser retransmitidos como esse. Talvez venha futuramente outros títulos, né? Pode ser que venha. E no próximo bloco, à tarde, teve muito calor em toda a região central. As temperaturas beiraram os 40 graus em Santa Maria. E o Jornal do Diário faz agora mais um intervalo. Você acompanha ao vivo através das câmeras do CIOSP a movimentação neste momento na RSC 287, na saída de Porto Alegre. A gente falando do calor, muito sol ainda neste final de tarde, início de noite em Santa Maria. Agora são 6 horas e 37 minutos, nós já voltamos. Na Unicred Ponto Capital, suas escolhas transformam o meio ambiente, a sociedade e seus investimentos. São diversas formas de participar e contribuir para um mundo mais sustentável. Cooperados de cada agência concorrem a bicicletas, patinetes e projetos fotovoltaicos. E no sorteio final, todos concorrem a uma bike elétrica e a uma BMW i3. Aproveite o cupom para novos associados. Suas escolhas transformam. Participe! Depois de tantos momentos desafiadores que tivemos neste último ano, chegou a hora de você voltar a sorrir. O fim do ano está chegando, aquele momento de almoçar com a família, de tirar aquela foto com quem a gente realmente ama. E é por isso que nós, da Oral Sim, queremos devolver o seu sorriso. Se você quer mudar de vida, se você quer esse sonho realizado, vem para Oral Sim, a clínica número 1 de implantes do Brasil. Aniversário Beltrame Materiais de Construção. Concorra a R$40 mil, mais prêmios mensais de 5 mil. A cada R$1.000 em compras você recebe um cupom. As compras poderão ser cumulativas e a promoção é válida de julho a dezembro. Participe! Todo mês você tem uma nova chance de ser sorteado. Beltrame, há 40 anos construindo histórias. Mês de aniversário Construtora Jobim. Condições especiais para o espetacular Cristo Rei. Apartamentos de 2 dormitórios a partir de R$ 299.700. Investimentos sem comparação. Válido para poucas unidades. Cristo Rei. Construtora Jobim. So darling, take my hand. You got to understand. I don't wanna just be friends. Come away with me and live my fantasy. Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo. Centro de referência em saúde no interior do Rio Grande do Sul. Uma estrutura que integra o Hospital Astrogildo de Azevedo, a Policlínica Provedor Wilson Aita e o Hospital Alcides Brum, reunindo uma equipe multiprofissional e equipamentos de tecnologia de ponta para ser referência em múltiplas especialidades. O Natal, antes de ser um momento de festa, é caracterizado por sentimentos de amor, partilha e afeto. Porém, essa realidade não é vivenciada por todos. A campanha Amigo Secreto do Diário auxilia ONGs nesta data. Confira na reportagem de Emanuele Guterres. Crianças e adolescentes que vivem em estado de vulnerabilidade social, sob responsabilidade do Estado e organizações não governamentais,
vão ter uma chance de comemorar a vinda do Papai Noel com o apoio das cartinhas de Natal do Diário. O lar de Miriam participa pela segunda vez consecutiva e espera um momento de realização e felicidade. A gestora do lar, Kellen Oliveira, comenta sobre a importância do Natal na vida das crianças. A gente espera sempre que o Natal seja uma época em que o amor floresça em todo mundo, né? Então, a gente trabalha também com esse sentido, de que o Natal é uma data de amor. Aqui no lar de Miriam, 65 cartinhas foram solicitadas nesse Natal. Crianças e adolescentes esperam por roupas, cestas básicas e brinquedos para um Natal ainda melhor. Pelo local, os comentários giram em torno da data comemorativa, sobre a chegada do Bom Velhinho, a decoração da árvore de Natal e a entrega dos presentes. Os enfeites e o significado da data gera expectativa, mas também auxilia no simbolismo envolvido neste fim de ano. Como a gente trabalha com muitas crianças aqui, o Natal é muito encantado, né? Porque tem toda essa questão do Papai Noel, da árvore de Natal. Então, nós sempre trabalhamos com essa questão anterior ao diário de cartinhas, né? Então, eles sempre escreveram a cartinha, o desejo deles, e a gente ia buscar pessoas que adotassem essas cartinhas. Então, esse Natal para eles, para as crianças, é muito fantasioso, né? Nós temos Papai Noel aqui e Papai Noel na frente, e todas as crianças, quando chegam, elas abraçam o Papai Noel, né? Então, isso é tudo muito encantado. Então, o Natal é um período que, aqui na instituição, ele é um período onde tem muito amor, onde tem muito sonho, onde tem muita conquista, né? E assim é que a gente vai caminhando pelo Natal do sonho de cada um deles. O lar abriga no momento 32 crianças e adolescentes, de 0 a 18 anos, e se mantém de recursos municipais e auxílios da sociedade. No local, os assistidos recebem apoio de uma equipe multifuncional, proporcionando atendimentos psicológicos e assistência social, além de várias atividades recreativas para instigar a criatividade e o desenvolvimento de todos. Adote uma cartinha e juntos vamos fazer um Natal com mais amor. Coca-Cola Sem Açúcar e Prefeitura de Santa Maria apresentam Amigo Secreto de Natal. São 22 entidades participantes e mais de 2.000 pedidos. Adote uma cartinha e entregue o presente nas sedes dos patrocinadores até o dia 7 de dezembro. Realização: Diário. Patrocínio: Eni Calçados e Fundação Eni, Unimed, Elegância Center Shopping, Sicredi e Livraria da Mente. Foi realizado no sábado, na sede do Diário, o último debate entre os candidatos a presidente da subseção da Ordem dos Advogados do Brasil de Santa Maria. O programa Sala de Debate Especial foi comandado pelo diretor jurídico do Diário, o advogado Ricardo Jobim. Os candidatos Juliane Corbi e Roni Cavalli tiveram 1h30 para apresentar suas propostas antes da eleição. Foram realizadas perguntas temáticas e livres. Temas como o judiciário fechado e a atuação da OAB na pandemia, orçamento e transparência, caixa de assistência dos advogados, fiscalização do exercício profissional e posições político-ideológicas dentro da instituição, entre outros assuntos, foram abordados. É muito importante que nós possamos ter esse espaço na imprensa, então eu vejo uma forma muito saudável que a gente possa esclarecer e trazer para a advocacia e para a sociedade como um todo aquilo que nós pensamos nas nossas proposições, e o debate ele engrandece, ele traz uma contribuição maior para que o advogado e a advogada que vai votar no próximo dia 22 tome a sua melhor decisão. Extremamente salutar que as ideias sejam expostas, que os pontos de vista sejam transmitidos aos colegas advogados, para que eles, na segunda-feira, no dia 22, façam uma melhor escolha para a nossa ordem, né? Ou seja, tenham clareza de propostas, tenham, evidentemente, muita clareza do que representa votar em uma ou em outra chapa. O debate foi transmitido ao vivo pela Rádio CDN, TV Diário e Facebook do Diário. Foi um debate muito pulsante, um debate muito verdadeiro, um debate muito leal, autêntico, e acredito que é o mínimo que nós poderíamos oferecer para o nosso telespectador, para o nosso ouvinte, e também porque a nossa missão institucional, principalmente, Jaiana, eu falo para ti, a missão de vocês, jornalistas, de sempre tentar trazer a verdade da forma mais imparcial possível, ou pelo menos isenta,
Isso dá para garantir uma isenção para que as pessoas possam ter acesso sempre à verdade. Afinal, essa é a nossa missão aqui. 3.300 eleitores podem votar presencialmente em sua sessão eleitoral ou de forma online nesta segunda-feira. É a primeira vez na história que a subseção permite uma votação pela internet. A eleição aconteceu hoje e o resultado foi divulgado agora há pouco. Com 63% e 1.070 votos, a vencedora da chapa 10, Juliane Corbi, acabou vencendo então a eleição que aconteceu hoje. Com 28% dos votos, 481 votos, Roni Cavalli representava a chapa 11. No Rio Grande do Sul, o vencedor da chapa 1 foi Leonardo Lamáquia, com 61% dos votos. E a temperatura foi escaldante nesta segunda-feira na região central. Em Santa Maria, a máxima registrada foi de 38,2 graus, mas alguns termômetros chegaram a marcar 39. Não foi um recorde de calor, mas está entre as 5 temperaturas mais altas para novembro nos últimos 60 anos, conforme o meteorologista Gustavo Verardo. A umidade relativa do ar também foi baixa, por isso a sensação de secura. Em Santa Maria, o registro foi de 21% de umidade. Júlio de Castilhos marcou a menor umidade, 18%. O ideal para que o corpo se sinta confortável é acima de 50%. Nessa terça, com a maior presença da nebulosidade, as temperaturas cedem um pouco. Vamos conferir agora como ficam, então, portanto, as temperaturas para esta terça-feira aqui em Santa Maria. Na terça, então, mínima de 13, máxima de 31 graus. Na quarta, também mínima de 13, não passando dos 31. Na quinta-feira, elas oscilam entre 16 e 30 graus. E na sexta-feira, 15 de mínima, não passando dos 29 graus, temperaturas aí bem altas, realmente é o verão, né, dando as caras. Anunciando, né, como que vai ser o verão. Estamos ainda na primavera. Ainda não estamos no verão, mas já encarando o verãozinho. Vem chuva pela frente. E no próximo bloco, competição esportiva de parapente reúne visitantes de todo o estado no município aqui da nossa região. E agora nós vamos para o intervalo. Aqui no JD você confere imagens ao vivo das câmeras do CIOSP. Você vê aí a Avenida Nossa Senhora das Dores, já nas proximidades da Avenida Oswaldo Cruz, ali também bem próximo da estátua do Idealista. São 6h49. O JD volta em seguida com mais informações. Até já. Na Unicred Ponto Capital, suas escolhas transformam o meio ambiente, a sociedade e seus investimentos. São diversas formas de participar e contribuir para um mundo mais sustentável. Cooperados de cada agência concorrem a bicicletas, patinetes e projetos fotovoltaicos. E no sorteio final, todos concorrem a uma bike elétrica e a uma BMW i3. Aproveite o cupom para novos associados. Suas escolhas transformam. Participe! Olá pessoal! A grande surpresa chegou agora nesse novembro. É a nova Oral Sim, mais ampla, com mais conforto e com muito mais cuidado para você. Oral Sim, 8 anos transformando sorrisos. Na Unicred Ponto Capital, suas escolhas transformam o meio ambiente. Aniversário Beltrame Materiais de Construção. Concorra a R$40 mil, mais prêmios mensais de 5 mil. A cada R$1.000 em compras, você recebe um cupom. As compras poderão ser cumulativas e a promoção é válida de julho a dezembro. Participe! Todo mês você tem uma nova chance de ser sorteado. Beltrame. Há 40 anos construindo histórias. Mês de aniversário Construtora Jobim. Condições especiais para o espetacular Cristo Rei. Apartamentos de 2 dormitórios a partir de R$ 299.700. Investimentos sem comparação. Válido para poucas unidades. Cristo Rei. Construtora Jobim.
Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo. Centro de referência em saúde no interior do Rio Grande do Sul. Uma estrutura que integra o Hospital Astrogildo de Azevedo, a Policlínica Provedor Wilson Aita e o Hospital Alcides Brum, reunindo uma equipe multiprofissional e equipamentos de tecnologia de ponta para ser referência em múltiplas especialidades. Sou mãe e médica, e por isso sei que a saúde do meu filho é prioridade. Pensando nisso, a Unimed lança o Uniped, o cartão exclusivo para emergências pediátricas. Da sua casa, você faz uma videoconsulta com um pediatra ou é atendido aqui, no novo pronto atendimento da Unimed. Com o Uniped, seu filho tem acesso a consultas, exames, procedimentos e serviços no Hospital Unimed com valores diferenciados. Baixe o app do Hospital Unimed Santa Maria e conheça o Uniped. Uma competição esportiva de parapente reuniu visitantes de todo o estado em um município da nossa região. As belas imagens encantaram o público. O azul do céu de Agudo ganhou muitas cores com a etapa do Campeonato Gaúcho de Parapente. Além do colorido dos equipamentos que voaram pelos ares, as paisagens da Quarta Colônia foram um espetáculo à parte para quem veio até a região competir ou apenas assistir. Para os participantes, o sol e tempo firme foram temperos especiais que se misturaram à aventura e adrenalina da competição. O evento foi realizado na rampa do Cerro da Figueira e, no total, 62 competidores de todo o estado participaram das provas, divididos em 4 categorias. A divisão ocorre de acordo com a vela que cada competidor usa. A forma de disputa é uma corrida em que todos os participantes fazem o mesmo percurso. Os 3 primeiros colocados de cada categoria foram contemplados com troféus. E agora nós vamos conferir os destaques da edição impressa do Diário de Santa Maria para esta terça-feira. Está ao vivo aqui conosco no JD o jornalista Marcos Fonseca. Boa noite, Marcos. Boa noite, Filceu. Boa noite, Kellen. Então eu trago os destaques da nossa edição impressa desta terça-feira. Eu começo falando sobre o caso Kiss. Qual o destino do prédio da boate após o julgamento e o que falta para a construção do memorial? Também ex-prefeito César Schimmer confirma participação como testemunha no júri da capital que começa no dia 1º. Série de reportagens que começa nesta terça-feira irá mostrar pessoas que atuaram no resgate da boate em janeiro de 2013. Nós temos também no diário desta terça, na saúde, infectologista defende a manutenção dos protocolos contra a Covid. Cerca de 200 pacientes aguardam na fila para exame após aparelhos de ressonância quebraram no hospital universitário. Nós temos na economia, a CDL lança campanha de fim de ano que terá sorteio de um carro 0 quilômetro. E na polícia, júri popular condena 2 homens que assaltaram a agência bancária em cidades da região e fizeram 50 pessoas de refém. São esses, então, alguns dos principais destaques que eu trago para a nossa edição de terça-feira do Diário de Santa Maria. Obrigada, Marcos Fonseca, ao vivo, trazendo alguns destaques, muitas outras notícias e informações, então, na edição desta terça-feira. E o Jornal do Diário de hoje fica por aqui. Uma ótima noite para você e até amanhã. A seguir, você acompanha a segunda edição do programa Sala de Debate. Uma excelente semana para você. Ótima noite. Jornal do Diário. Oferecimento. Unicred. Suas escolhas transformam. Unicred.capital. E Oral Sim Implantes. Nosso carinho constrói sorrisos.